Paz e graça, queridos e amados em Cristo Jesus. Mais uma vez, nessa tarde de bênção e de vitória, para mais uma aula, para mais uma exposição da Escola Bíblica. Nós estamos agora, no dia de hoje, na lição número 7. Uma lição que vai nos abençoar e nos orientar sobre ofertas na casa de Deus. Nós estamos aqui falando diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, Santo André, Rua Dracena, número 202. Aqui é o pastor Washington, nós somos do Madureira, ligado ao pastor Campasse, pastor presidente desse campo aqui, Vila Alzira. Amém. Você já sabe de onde nós estamos falando. Vamos fazer uma breve oração e vamos iniciar a lição número 7 da Escola Bíblica. A revista é a revista da Betel. Se você tem a sua revista, pegue a sua revista, separe o seu material, caneta, papel, ou celular. Hoje nós estamos anotando muito, no celular, porque tem alguns pontos, algumas coisas interessantes que você pode estar registrando, para ficar gravado. Vamos orar e vamos iniciar para mais uma aula. Pai, te louvamos nessa tarde de sábado, te glorificamos, porque aqui estamos mais uma vez para aprendermos juntos a tua palavra. Fala conosco, nos orienta, ensina a todos e nos orienta a todos aonde esse vídeo chegar, aonde essa voz ecoar, que o teu nome possa ser glorificado em cada vida, em cada alma, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, separa aí, lição número 7. Temática: liberalidade. A palavra é tão parecida, que eu fui no automático. Mas é liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Quando nós falamos de gratidão e reconhecimento, eu coloquei aqui algumas palavras para que nós possamos adentrar um conceito simples. Coloquei aqui gratidão, o reconhecimento das coisas boas que existe na vida. E aí também dá uma definição de agradecimento, Quando alguém te faz algo de benefício, sem querer nada em troca, então você agradece, você é agradecido por essa pessoa. Dentro de um contexto cristão, quando nós olhamos para os céus, da onde vem a chuva, da onde vem o sol, e olhamos para a natureza bela, que está a todo nosso favor, que nós podemos usufruir. Dentro de um conceito cristão, como filho de Deus, eu agradeço ao Deus dos céus por toda essa beleza que Ele nos proporciona. A chuva e o sol é de grande relevância para o agricultor, para quem planta. O sol tem os seus benefícios, a chuva tem os seus benefícios. Então, quando falamos de gratidão, nós estamos falando de agradecimento à pessoa do nosso Deus. Também podemos dizer que gratidão é um sentimento de apreciação por uma gentileza de outra pessoa. Então, essa outra pessoa é Deus, a quem nós temos esse sentimento de apreciação por tudo que Deus faz, fez e há de fazer por nós. Quando nós falamos ainda também de gratidão, nós estamos falando de um sentimento de agradecimento pelo benefício recebido
de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra gratidão, né, nós falamos de um reconhecimento e de um agradecimento por tudo o que Deus tem feito por nós. O ar que respiramos é Deus que nos proporciona. Dentro do conceito bíblico divino, Deus criou todas as coisas. E Deus proporciona todas as coisas para nós. Também quando falamos de gratidão, uma frase de um mestre, né? De um grande homem de Deus, Josué Gonçalves, ele fala que gratidão é a memória do coração. Então, nós como filhos e filhas de Deus, devemos ter no nosso coração essa memória de gratidão ao nosso Deus. Amém? Então vamos avançar um pouco aqui. Texto áureo. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 9. Deus, Ele nos concedeu, Ele deu muitas coisas para nós. E aí nós podemos falar, Ele deu Jesus como um presente, né? Para morrer na cruz do Calvário e nos perdoar de todo o pecado. Foi uma das ofertas a qual nós podemos dizer que a gente jamais alcançará a oferta de Deus. Verdade aplicada, contribuir com amor, alegria e generosidade expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. Quando nós vamos falar de oferta, eu costumo falar aqui na igreja do Jardim Alvorada, que há um texto que nós vamos ler, que fala sobre as características, a virtude de um cristão, quando ele vai ofertar. A maneira como ele oferta, faz toda a diferença diante dele e de Deus. Porque a oferta não é para o próximo ver, a oferta é diante do meu coração, do estado do meu coração e de Deus. É lógico que com essa oferta, alguém será beneficiado. Mas como é que eu faço essa oferta diante de Deus? Isso é de suma importância. Objetivo da lição: saber que o salvo tem prazer em contribuir com a obra de Deus. Ressaltar que Deus se agrada da liberalidade do seu povo. Nós vamos ver um povo que tinha essa liberalidade, mesmo passando em provação, mesmo não estando tão bem financeiramente, sendo um pobre, eles contribuíram. Nós vamos ver, a lição vai nos mostrar, na antiguidade, na igreja primitiva, né, alguns povos, alguns irmãos, que fizeram isso em provação, em tribulação, e com a sua pobreza. Terceiro, reconhecer as ofertas a Deus como um ato de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a nós. Então vamos ler um texto aqui para nós fundamentarmos e começarmos a desenvolver o assunto liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento ao nosso Deus. 2 Coríntios, abra conosco aí, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao 10, diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha só, já começa, segundo propôs no seu coração. Segundo, não com tristeza. Terceiro, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quarto, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, todo benefício, toda bondade,
todo favor, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, a qual nós vamos fazer dentro do campo da oferta. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, a justiça de Deus, permanece para sempre. Olha o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, olha só o que está escrito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, tudo isso está no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao verso 10. Avançando, vamos avançar. Introdução. Uma das características da igreja do primeiro século era a generosidade entre os irmãos. Era a bondade com que eles faziam essa questão dentro do campo da oferta, que também eram abundantes em fé, em palavra, em conhecimento e vontade de ajudar os outros. Aonde se encontra isso, evangelista Hélio? 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7, anote aí, vamos lá. Verso 7 diz o seguinte: como, porém, em tudo manifestais superabundância. Olha só, superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, nessa atitude que eles tinham. Nessa lição, veremos que atitudes assim expressam as qualidades do caráter cristão, além de ser uma demonstração pública de conhecimento e gratidão a Deus. A igreja de Corinto, de Corinto, Paulo está ensinando, orientando e instruindo com relação como se ofertar na casa do Senhor. E dentro do reconhecimento, entender que tudo isso nós devemos fazer em gratidão ao nosso Deus. Ponto 1. Ofertando com alegria. Eu amo esse texto, essa citação, ofertar com alegria. A igreja de Corinto tem um privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, uma graça que vem do alto. E o engraçado e interessante também é que quando nós ofertamos com essas características que nós estamos falando, as virtudes que estão dentro do nosso interior, isso nós não devemos se vangloriar, porque vem do alto. É Deus que coloca em nossos corações, em nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida, essa questão de ofertar com essas características. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Paulo escrevendo, 8:1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e falando das igrejas da Macedônia, como que Deus tem concedido a graça para eles dentro do campo da oferta, né? Para eles ofertarem com amor, com alegria, né? Sem tristeza. Então, isso não é dom nosso. Deus tem colocado isso dentro do ser humano para que ele possa reconhecer
que Deus é o supremo Senhor de todas as coisas, e Ele é o provedor. E o fato de nós ofertarmos, isso não vai agredir as nossas finanças, ao contrário, isso vai redundar em bênção para as nossas vidas. Olha o que diz aqui, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou à igreja sobre a generosidade ao contribuir. Ele ressaltou que Deus tem poder para nos dar mais do que precisamos, assim teremos sempre tudo o que necessitamos para nós mesmos e para fazer todo tipo de boas obras. Nós acabamos de ler 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao verso 9. Ponto 1. A alegria de contribuir, ou louvado seja Deus. Olha só, segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou sobre a alegria de contribuir. Além disso, Paulo ainda enfatizou que cada um deve contribuir de coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando nós vamos fazer algo dentro do reino, eu vou ampliar, né? Tem a igreja local, mas eu vou falar o reino, né? Que é muito maior. Quando nós vamos fazer algo dentro da igreja e dentro do reino de Deus, essa virtude ela tem que estar acompanhado conosco de contribuir com alegria e com o coração. 2, contribuindo de coração. Então você contribui com alegria e agora de coração. Ao longo dos anos, a Igreja de Cristo tem sido um exemplo de fé, confiança em Deus. Os primeiros crentes contribuíram para a obra de Deus com alegria, ofertando o que tinham de melhor. Certamente, ofertar sem peso no coração, na consciência, nos leva a alcançar a abundância prometida na palavra de Deus. É fato isso. Quantos de nós chegamos no reino de Deus, na igreja do Senhor, todo arrebentado, sem perspectiva de vida, né? Sem uma carreira consistente devido às situações da vida, e aqui dentro dessa igreja, dentro do reino de Deus, você é alimentado com a palavra de Deus, a ter esperança em Deus, a confiar em Deus, que o Senhor pode fazer o impossível. E aí nós vemos Deus começar a trabalhar nas nossas vidas, e começar a prosperar a nossa vida, e nós ficamos impactados, porque como pode uma pessoa sair da sarjeta, na beira do caminho, um alcoólatra, bêbado, drogado, e assim vai, e Deus recupera ele, e faz um homem digno, de honra para a sociedade. Ou seja, o reino de Deus recebe pessoas, muitas das vezes, sem dignidade nenhuma, dá dignidade para ele, dá honra e devolve, vamos assim dizer, para uma sociedade, aonde ele pode contribuir para a sociedade de uma maneira melhor. E aqui no reino de Deus, ele contribui com as suas finanças, para expandir o reino de Deus. E outros que chegam também em melhores condições, né? Deus restaura a vida dele, restaura a sua família, né? Restaura as suas emoções. De repente chegam com depressão, e por meio da palavra, da presença de Deus, do Espírito Santo, ele é restaurado, ele é curado. Outros precisam tomar medicação, mas o que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele faz um benefício imensurável dentro da sociedade. E eu acredito que quando vamos contribuir, nós devemos contribuir de coração e com alegria. Ofertas voluntárias. 1.3, as ofertas voluntárias. Aqui já fala um pouco sobre Davi. Davi disse ao povo que separou, olha só, ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedras preciosas para a construção do templo. 1 Crônicas, capítulo 29. Davi, ele teve um desejo em seu coração, de fazer um templo ao Senhor, porque ele morava muito bem num palácio, e a casa de Deus, ele falou, opa, precisamos melhorar esse negócio, vamos fazer uma casa, um templo para o Senhor. Mas
o Senhor disse a Davi que Davi era um homem sanguinário, um homem de guerra, as mãos dele tinham muito sangue, né? E aprouve ao filho de Davi, Salomão, construir o templo, que foi uma das 7 maravilhas, né? E aí, mesmo Davi, olha que homem inteligente, que homem é esse? Eu admiro Davi. Mesmo Davi, não sendo aquele que ia edificar um templo, uma casa para o Senhor, o que ele fez? Ele separou os recursos. E 1 Coríntios capítulo 29 vai nos dizer que Davi separou esses recursos de maneira voluntária em seu coração, de maneira alegre em seu coração. Que lindo! Quando nós pegamos o exemplo, né, de Davi e separamos a nossa contribuição de maneira voluntária, sem sermos constrangidos, sem estar com peso no coração, sem estar com sentimento de peso, de dureza. Então, Davi nos ensina também, além das igrejas da Macedônia, que nós devemos fazer essas ofertas de maneiras voluntárias. Diz mais aqui ainda, ó, porque, por sua vez, o povo de Israel também entregou ofertas voluntárias a Deus, e isso encheu o rei de alegria. 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9. Olha que interessante. Davi, um rei de Israel, ele faz as suas ofertas voluntárias. E o povo acompanha. O que eu quero falar é que a gente não somos praticantes do judaísmo. O que eu quero dizer é o princípio a qual Davi estava aplicando na sua vida e que outros foram com ele, acompanharam ele. Maravilha, coisa linda. É o princípio que nós estamos falando. Ponto 2. O ponto 1 foi: a igreja de Cristo tem privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, e isso de maneira voluntária, e isso com um coração alegre. Ponto 2, a igreja exemplar. O apóstolo Paulo usou como exemplo de generosidade as igrejas da Macedônia, pela contribuição que aqueles irmãos da Macedônia deram aos crentes da Judéia. Olha que interessante. Os cristãos da Macedônia ajudaram os cristãos da Judéia, de Jerusalém. E tem um texto muito interessante que nós poderíamos ler agora, e anote aí, que vai ser muito bom. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 5, olha o que diz. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, ou seja, o favor que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, quem? A igreja da Macedônia, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, da sua bondade, porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, eles pediram para fazer essa oferta, para contribuir, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que eu aprendo? O que nós aprendemos aqui? Que a igreja da Macedônia, ela implorou a Paulo para fazer também oferta. E eles sabiam que essa oferta, primeiramente, estava sendo feita a Deus, como diz o versículo de número 5. Então veja que eles estavam ofertando numa dimensão muito maior.
Era a igreja da Judéia que estava precisando em Jerusalém. Mas eles estavam ofertando no Senhor. Mas sabiam que essa oferta ia chegar, né, aos irmãos. Então, a igreja da Macedônia, Paulo coloca, e o comentarista também, que se torna como exemplo para muitas igrejas na época, né, e para nós também. Apesar da profunda pobreza em que viviam, segundo Coríntios 8:2, os cristãos da Macedônia não se recusaram a ajudar. Por isso, Paulo os citou como exemplo de generosidade para os crentes de Corintos, que deveriam proceder da mesma maneira no socorro aos irmãos da Judéia. Louvado seja o nome de Jesus. Que exemplo é esse que devemos seguir, né? Replicar, compartilhar. 2:1, uma igreja rica em amor. O apóstolo Paulo indica o capítulo 8, do versículo 2 de Corinto, mencionado as igrejas da Macedônia, provavelmente as igrejas incluía Filipos, Tessalonicense e Bereia, como exemplo de contribuição. Tanto a Macedônia quanto a Acaia, né, eram províncias romanas. O apóstolo Paulo pontua que nem a tribulação, nem a pobreza, 2 Coríntios 8:2, impediram aquelas igrejas de exercer generosidade, bondade para com os irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Elas não olharam a capacidade que elas tinham financeiramente, mas olharam a capacidade do amor ao próximo, da bondade que tinha para com o próximo, se colocando no lugar deles e sabendo a necessidade que eles estavam passando e que precisavam. Então, uma igreja rica em amor, em bondade, em generosidade. Amém? As igrejas da Macedônia. 2:2. Os gentios socorreram os judeus, porque as igrejas que estavam na Macedônia, era a maioria constituída por gentios, a qual foi as obras missionárias de Paulo, Silas, né? Paulo, Silas, Barnabé, foram conquistando, e outros que foram acompanhando Paulo. 2:2. Os gentios socorrem os judeus. Ofertar era uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. E quando nós falamos de compaixão, nós estamos falando de pessoas que se colocam no lugar do outro, sabendo da necessidade do outro. Como eu posso saber da necessidade de um irmão, e de repente é uma oferta voluntária tirada, e eu não me coloco no lugar dele, para saber que ele está precisando? Isso é compaixão, sentir a dor do outro. Foi isso que Deus sentiu em Cristo Jesus por nós. Foi isso que Cristo sentiu por nós. A dor que estava em nós. E Ele se colocou para nos tirar essa dor. Deus concedeu graça aos cristãos gentios para que eles socorressem os cristãos judeus. Isso serve para nós nos dias de hoje. Então, os gentios socorreram os judeus, né? Então, que nós possamos ter essa compaixão e essa generosidade dentro de nós, espontânea, para ajudar o próximo. Isso é cristianismo, isso é reino de Deus, isso é igreja de Deus. 2:3, um exemplo a ser seguido. A atitude das igrejas da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo, que logo levou a ideia a outras igrejas, inclusive aos Coríntios, aonde ele está escrevendo a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Quanto à coleta que se faz para os santos, Paulo escrevendo para os Coríntios, fazei vós também o mesmo que ordenei
à igreja da Galácia. 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 1. Se você for lá, você vai ler e vai ver que Paulo está orientando. Então, o ponto 2.3 é um exemplo a ser seguido. Paulo colocou para as igrejas, as igrejas de Corinto, e serve para nós, porque nós estamos pregando aqui o princípio que eles colocaram, que está dentro da palavra de Deus, que Paulo deixou na palavra de Deus, o princípio de ofertar de maneira voluntária, de se colocar no lugar do outro, de maneira que você não sinta peso no seu coração, mas que o seu coração fique alegre. Essa é a maneira. O ponto 2 ficou: apesar das tribulações, apesar da pobreza, os macedônios eram um povo alegre, generoso. Ou seja, eles tinham alegria no seu coração em ofertar, e eles tinham bondade. A bondade de Deus estava em seu coração para ofertar de maneira voluntária. Esse é o ponto 2. Ponto 3. A generosidade cristã. Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. Quem falou? Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Quando fala para tomar cuidado quanto à avareza, nós estamos falando de algo que é amor ao dinheiro. E aí, a avareza, o amor ao dinheiro, o dinheiro se torna um Deus espiritual para a nossa vida. Então, Jesus está falando de algo muito mais forte. Havia um Deus na época, Deus Mamon, que era o Deus do dinheiro, que era um espírito, que Jesus estava explicando para que esse amor não fosse colocado a Mamon, a esse Deus, o Deus do dinheiro. E quando nós aplicamos para nós, nos dias de hoje, há uma preocupação muito grande no meio cristão. Nós sabemos que a prosperidade ela é divina, e a prosperidade ela não só constitui em questões monetárias, financeiras. A prosperidade de Deus, ela vai muito maior do que financeiro. Porque Jesus falou assim: os pobres sempre existirão. Pega essa. Os pobres sempre existirão. Tem pobre cristão? Tem. Certo? Então, essa pregação da prosperidade sem freio é um perigo, porque primeiramente o reino de Deus, ele veio para fazer a obra do Calvário. Essa é uma das maiores promessas, né? Jesus veio, morreu por nossos pecados, nós aceitamos Jesus, Ele purifica nossos pecados e escreve nosso nome no livro da vida. E nós ficamos na expectativa do arrebatamento da igreja, ou quando morremos, que nós temos um tempo para morrer, nós sabemos uma data X para morrer, quando morremos, e para o paraíso, ao lado de Deus. Mas que não é pecado ter riqueza. Jesus não está pregando contra a riqueza, não. Jesus está pregando e orientando o amor que se põe nas riquezas. E a dificuldade de um rico aceitar o reino de Deus. Porque a sua riqueza já lhe dá tudo. Esse é o problema. Não é errado ser rico, mas cuidado para o dinheiro não corromper o seu coração. O avarento considera seus bens algo muito precioso. Contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. Amados, vamos dar uma parada aqui, porque é muito delicada essa lição. E se a gente não explica algumas coisas, a gente dá margem para outras. Nós estamos falando do cuidado de não ter mamão como seu Deus, ou seja, o dinheiro, mas que o dinheiro também não é errado ter, ser rico não é errado, tá bom? Mas vamos ver a orientação que Paulo passou na 1 Timóteo, 1
Epístola de Timóteo, capítulo 6, verso 10, olha o que diz. Porque o amor ao dinheiro, é isso que Jesus está dizendo, é a raiz de todos os males. Males. De malignidade. E alguns na cobiça, desejo desenfreado, se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, e perdendo a fé, desviaram, apóstata da fé. Por quê? A busca do dinheiro desenfreado, a ponto de perder saúde, a ponto de perder família, a ponto de perder parentes, e até a salvação. Esse é o cuidado que Jesus está dizendo, e Paulo também. Verso 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, arrogantes, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Paulo já está dizendo que a riqueza, ela é instável. Você pode ter hoje, amanhã não pode, de repente, alguma coisa possa acontecer. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 18. Que pratiquem o bem, os ricos, sejam ricos de boas obras, generosos, ou seja, tenham um coração bondoso em dar e prontos a repartir. Então, o ponto 3 vai falar sobre a generosidade, de que mesmo sendo rico, nós podemos, ser generoso para com o próximo, e não tendo o dinheiro como nosso Deus. É possível, ô evangelista? É possível. Mas os 3 textos que nós lemos, os 3 versículos que nós lemos, e mais Lucas, diz que há uma grande probabilidade de o rico se perder na sua riqueza, porque ele vai começar a colocar confiança na sua riqueza, e não Deus que supre todas as coisas. E aí Paulo orienta para colocar as nossas esperanças em Deus e não nas riquezas, porque alguns, desenfreadamente buscando a riqueza, perderam a fé, perderam a salvação, apostataram da vida espiritual. Amém? Vamos caminhar. Então, é só um cuidado que nós devemos ter. Mas Deus te deu riqueza, glorifique o nome dele e tenha um coração bondoso. 3:1. Abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedesse a graça de participar do socorro aos santos de Jerusalém. Olha só que interessante. Os crentes da Macedônia. Eu precisaria ler esse versículo com vocês, mas o horário já deu, gente. Mas vamos ler. Olha, você viu aí que diz assim, os crentes da Macedônia rogaram, eles pediam. 2 Coríntios 8, verso 4. 2 Coríntios 8, verso 4, olha o que diz. Pedindo-nos, os crentes da Macedônia pedindo para Paulo, pedindo-nos, com muitos rogaram, pediram, insistiram, a graça de participarem da assistência, de contribuírem aos santos. Aleluia. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus, para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio e não um peso no coração. 2 Coríntios 9, 7, é o que nós lemos, olha só. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja Deus. 3:2, abundantes em solidariedade. Os irmãos da Macedônia pareciam se esforçar para imitar a Jesus, ser discípulos de Jesus em todas as coisas. Por isso, independente de suas necessidades pessoais, eles se tornaram um exemplo de solidariedade.
Aleluia. Os macedônios eram alegres pela salvação, e essa alegria transbordava em liberalidade. Certamente, os cristãos da Macedônia viram aquela oferta voluntária para os cristãos de Jerusalém como uma oportunidade de mostrar gratidão a Deus. Gratidão, memória do coração. Guardar no coração todos os benefícios, todas as bondades, todos os atos que Deus fez por nós. E quando você oferta, você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto 3 e último. A responsabilidade dos cristãos. Dos cristãos. Traz para nós, tá? Assistir aos necessitados é uma responsabilidade do corpo de Cristo. É do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo instrui os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos de Jerusalém. 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte e o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, nada pesado, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, Paulo queria chegar na igreja, já tivesse feito. Paulo corria muito, era um apóstolo, missionário, abridor de igrejas, né? Socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a igreja de Cristo deve exercitar. Ponto 3. Os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. Agora, de maneira a que possa ser leve e não pesada, conforme cada prosperidade de um irmão, ele separa a parte e faz a sua contribuição voluntária. Conclusão: os irmãos da igreja da Macedônia são um bom exemplo de generosidade. Esse tipo de atitude reflete o conhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive os recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento, abençoando os mais necessitados, ou seja, manifestando a sua bondade para quem necessita. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Lição número 7. Liberalidade. Uma atitude de gratidão e reconhecimento ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar as suas finanças, e você possa ser grato a Deus por tudo, e que Deus possa abençoar a sua família, e a prosperidade de Deus atinja tudo em volta que corresponde à sua pessoa em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa te dar uma tarde de bênção e de vitória. Fechando, nós temos cultos aqui, domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo às 18 horas, já chegando, né, no início da noite, também nós temos culto. Então, temos cultos no domingo nesses dois horários, às 9 da manhã e às 18 horas no início da noite. Escolha um, venha com a sua família, ouvir a palavra de Deus, adorar o Deus Todo-Poderoso e fazer um momento da sua família nessa casa que é preparada para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço no amor de Cristo.